Existem histórias na Bíblia que nos mostram o que é fé verdadeira. Fé que não se dobra diante da pressão. Fé que permanece firme mesmo quando o fogo arde ao redor. Hoje, você vai ouvir uma dessas histórias. A de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. 3 jovens que enfrentaram uma fornalha ardente por se recusarem a negar o seu Deus. E o que aconteceu a seguir foi um dos maiores milagres da história. O Deus vivo caminhou com eles no meio do fogo. O cenário era a poderosa Babilônia, governada por Nabucodonosor, o rei mais temido e respeitado da terra, em sua vaidade e glória. Ele mandou construir uma enorme estátua de ouro, com quase 30 metros de altura e 3 metros de largura. Ela seria colocada na planície de Dura, e uma ordem foi proclamada a todos os povos, nações e línguas. No momento em que ouvirdes o som das trombetas, flautas, harpas e instrumentos musicais, todos devem se prostrar e adorar a imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar será lançado imediatamente na fornalha de fogo ardente. E assim, ao som da música, a multidão inteira se curvou diante da estátua. Todos, menos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, haviam sido levados cativos de Jerusalém. Mas, mesmo em terra estrangeira, nunca abandonaram sua fé em Deus. Diante da ordem do rei, eles permaneceram de pé. Não por rebeldia, mas por convicção espiritual. Eles sabiam o que estava escrito: não te curvarás diante de outros deuses, nem os adorarás. A fidelidade deles não dependia das circunstâncias, dependia da verdade. Alguns homens caldeus os viram e correram para contar ao rei: ó rei, vive para sempre! Há 3 judeus que não obedeceram a tua ordem. Eles não adoram os teus deuses e não se prostrara diante da imagem de ouro. O rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou que trouxessem os 3 jovens à sua presença. Diante deles, o rei disse: é verdade que vocês não adoram a minha imagem? Eu lhes darei mais uma chance. Quando ouvirem o som dos instrumentos, prostrem-se e adorem. Caso contrário, serão lançados na fornalha ardente. E então, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Mas Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam com fé inabalável: ó rei, não precisamos nos defender diante de ti. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará das tuas mãos. Mas, mesmo que ele não nos livre, ainda assim não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aquelas palavras foram como fogo no coração do rei. Ele se enfureceu ainda mais. Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Soldados fortes amarraram os 3 jovens com cordas e os lançaram dentro do fogo. A chama era tão intensa que matou os próprios soldados que se aproximaram da entrada. E lá estavam eles, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, dentro da fornalha ardente. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O rei Nabucodonosor, espantado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens que lançamos atados dentro do fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e nada há de queimado neles. E o 4º tem a aparência de um filho dos deuses. O próprio Filho de Deus estava ali, no meio do fogo, protegendo seus servos. O fogo queimou as cordas, mas não tocou seus corpos. Nem sequer o cheiro da fumaça ficou neles. O rei se aproximou da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E eles saíram, vivos, intactos e cobertos pela glória de Deus. Todos os governadores e príncipes ficaram maravilhados ao ver que o fogo não havia causado dano algum. Então, o rei Nabucodonosor declarou diante de todo o povo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Não há outro Deus que possa livrar como este. A história da fornalha nos ensina que a fé verdadeira
não é provada quando tudo está bem, mas quando o fogo da vida se acende. Deus nem sempre apaga a fornalha, às vezes ele entra nela conosco. Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram obedecer mesmo sem garantias. E é essa fé que move o coração de Deus. Quando permanecemos firmes, ele se revela no meio do fogo. As provas vêm para purificar, não para destruir. O mesmo Deus que esteve com eles no fogo está com você hoje. Que essa história reacenda sua fé. Que, mesmo quando o fogo das provações tentar te cercar, você se lembre que há um quarto homem caminhando contigo: Jesus Cristo, o Salvador. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de fé e esperança, e inscreva-se no canal Além da Visão para mais mensagens inspiradoras da Palavra de Deus. Aqui, buscamos ver o invisível, compreender o espiritual e enxergar além da visão. Que o fogo da fé arda em você, mas nunca te consuma.